do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Se os irmãos puderem, nós já vamos à palavra de Deus. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Diz a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, me perdoem. Esse é o material, que é o conteúdo da mensagem. Mas o versículo que não está aqui em Timóteo, Samuel comentou sobre firmes, continuarmos firmes. O cântico, o louvor também falou de firmes. E o versículo é um conhecido como tema aqui da minha mensagem. Eu leio para os irmãos e podem permanecer em 2 Timóteo, por favor, que é onde nós abrimos aí. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Um versículo que ele, como cristãos, é um versículo que nós podemos usar em qualquer mensagem. Somente esse versículo já nos impulsiona, já nos inspira a partir dele desenvolver algo. E nessa noite, nesse dia, nós vamos trabalhar em 2 Timóteo. Tive o desejo de colocar esse versículo. Nós vamos falar sobre Paulo e Timóteo. Paulo preocupado, tratando com Timóteo a respeito de algumas coisas, e doutrinas falsas, heresias, falsos mestres, muita desinformação, contendas, uma série de questões. E Timóteo, como filho na fé de Paulo, é a orientação que nós sempre ouvimos e nós falamos para as pessoas também. Quase todos os cultos a gente ouve algo parecido ou esse versículo. Então, esse é o tema, está em 1 Coríntios 15, 58. O título: os falsos e rebeldes são inimigos da verdade. E aí nós vamos tratar lá nos versículos em 2 Timóteo. Os falsos e rebeldes são inimigos da verdade. Deus, a palavra é sua. Apenas estou aqui representando como mensageiro em voz, falando aos amados irmãos que estão nessa noite na sua casa. E somos gratos por estarmos aqui. Já compartilhamos e na sua casa, Deus, como é bom a gente poder fazer comentários, testemunhar, até desabafar. Nós somos fracos e nós sempre estamos precisando do Senhor. E um ótimo lugar é estar na sua casa junto com os irmãos. E nós encorajamos a todos. E eu agradeço também, Deus, pela coragem de estar na sua casa, pela vontade de estar na sua casa. E principalmente pela vontade de estar envolvido com a sua verdade, com a sua palavra. É ela que nos alimenta, é a sua palavra. E nós agradecemos por mais essa noite e a oportunidade de pregar. Em nome de Jesus. Amém. Aqui em Timóteo, segunda carta de Timóteo, Paulo está prestes a enfrentar a morte e faz um desafio pessoal a Timóteo de que continue seguindo Jesus, independentemente dos sacrifícios, riscos e falsos mestres. Conviver com doutrinas enganosas num ambiente, num local, até mesmo numa igreja, numa comunidade, numa cidade, no mundo, onde quantas doutrinas nós convivemos. Algumas nós sabemos, eu particularmente sei de algumas, mas não sei de todas. Mas até mesmo da palavra de Deus se tira falsas doutrinas. A fonte é a mesma para muitos lugares e muitas pessoas. E não vai muito longe para dizer que sabemos que algumas seitas e tudo mais
Mas enquanto isso acontece no meio nosso, cristão evangélico, onde pessoas começam a desenvolver, tratando-se de eventual sabedoria do alto, desenvolver algo, mas o resultado é negativo, prejudicial, não faz sentido e na obra de Deus não tem utilidade. Então a palavra de Deus nunca está errada. Nós, ou aquele que prefere fugir da verdade, desviar da fé e desenvolver um pensamento, uma doutrina, uma ideia que só traz problemas no povo de Deus e não é bem visto por Deus, porque não é dele a palavra, a verdade não é dele, é do homem, e nós convivemos desde sempre com falsas doutrinas. Creio que deve ter aumentado, né, ao longo dos anos, séculos, centenas de anos, foram surgindo, e não sabemos quantas mais poderão surgir. Mas aqui nesse momento, e voltando um pouquinho, eu leio aqui para os irmãos, primeiro Timóteo 1, no capítulo 3, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, Timóteo, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Irmãos, como nós conhecemos a verdade, tem que haver também em nós preocupação em defender, e não estamos dizendo em brigar pela doutrina, pela sã doutrina, mas nós devemos nos preocupar, seja com aqueles que são filhos na fé. Muitas vezes, né, algumas pessoas pregam, algumas pessoas se convertem, e aí a gente tem o texto, né, como irmão em Cristo, mas filho na fé, igrejas, irmãos, e nós temos que pensar no crescimento das pessoas, será que ela está de fato na sã doutrina? E aí me lembro da simplicidade do Evangelho, onde com o passar de anos e anos, talvez com estudos, nada contra estudos, mas com o conhecimento, quando não aplicado corretamente, o entendimento desviado da verdade, que passa a ter um entendimento diferente, quer dizer, acrescenta-se novos entendimentos à simplicidade da palavra. É necessário cuidado desde o início da nossa conversão, mas até os mais velhos convertidos. O pouco que eu soube de fatos, testemunhos de líderes religiosos que desviaram da fé, a doutrina, a sã doutrina, e com o intelectual, talvez, desenvolveu novos pensamentos, novas doutrinas. No percurso, na caminhada cristã, nós temos que, sim, como Paulo, filho na fé, estava lá em Éfeso, estava lidando, trabalhando com pessoas lá, naquela região, naquela igreja, e ele dando conselhos e orientações. Essa percepção nós temos que ter também. Amém? Porque não tem coisa pior, irmãos, que como povo de Deus, alguma ovelha começa a se deslocar em seus pensamentos, e quando você vai conversar, você até se preocupa, mas o irmão está pensando em determinada coisa. Algumas coisas é possível você corrigir, tratar, aconselhar, voltar para o lugar, mas se a pessoa quis caminhar por outra doutrina, ela vai se tornar uma pessoa difícil para que você aconselhe novamente e mostre para ela que não é esse o caminho que ela está trilhando. Essa doutrina não é a sã doutrina, não é a que Deus deixa para nós, não é o entendimento que edifica uma igreja, edifica um povo, transmite a informação do propósito de Jesus para o mundo, para as pessoas perdidas. Alguém falou para nós da palavra de Deus? Sim, nos ensinou a verdade. Nós estamos na casa de Deus, ou em estudos, ou até mesmo em comunhão, nos edificando, buscando ouvir pessoas mais experientes, pessoas que estão trazendo até testemunhos, ouvindo aí a irmã nessa noite,
E percebe como nós temos que estar atentos a todos, irmãos? Amém. A instrução nos faz caminhar corretamente na doutrina, mas a vida de cada pessoa é importante para Deus, e tem que ser importante para o povo de Deus, para a casa de Deus e para nós também. Então vale a pena investir, vale a pena conversar, perguntar como está, trabalhar na vida de uma pessoa, pensando em fazer essa mensagem, pensando em algumas coisas. Às vezes não pensava que era para líderes, era para pastores, era para igrejas, mas às vezes não, é para todos nós. Amém. O apóstolo Paulo, pregador, servo de Deus, ele estava preocupado e ele estava tratando dessas questões com o Timóteo. É importante e muito importante. Aqui tem um escritor, Merrill F. Unger, referindo-se à carta em apreço, observa que ela foi escrita para esboçar a conduta do verdadeiro servo de Jesus Cristo em um tempo de declínio doutrinário. As igrejas da Ásia 1 Timóteo 1,15, eu vou ler esse versículo mais para baixo, haviam abandonado o evangelho da graça que o apóstolo proclamara, recaindo no legalismo. Paulo encoraja Timóteo a usar os recursos divinos disponíveis ao pastor fiel em um período de apostasia. Confusão, contendas, conflitos, entendimentos, abandono da fé, abandono da verdade. O capítulo em Paulo revela-nos alguns pontos, e aqui eu separei 3 pontos, lendo, nós vamos ler aí mesmo, versículo. Primeiro, renovação do chamado ao ministério, 1 a 7, capítulo 2, versículo de 1 a 7. 2 Timóteo, capítulo 2, 1 a 7. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Versículo 7, eu coloquei ele até mais embaixo, achei muito interessante. Considera o que eu digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Estava lá o homem de Deus com o seu ministério, passando dificuldades, passando por questões do conhecimento do apóstolo Paulo, e agora ele se reporta a ele, a Timóteo, fazendo essa pequena introdução ao ministério. Fortifica, fica firme. Samuel citou hoje, versículo citado aqui no tema, no início, firmes e constantes. Timóteo, eu sei de tudo que está acontecendo, Deus sabe de tudo que está acontecendo, deve ser difícil para você estar aí, passar pelo que você está passando, como homem de Deus, responsável e líder do lugar. Mas fique firme, esse é o ministério que Deus te colocou. Irmãos, esse ficar firme, porque nós também temos ministério. Deus nos deixou a incumbência, nos deixou a tarefa de trabalhar para Ele, na obra dele. O ministério, levar a palavra aos perdidos, ensinar, edificar a igreja. Nós também temos. E nós temos essa duplo momento, onde nós somos encorajados, motivados, ensinados e instruídos a permanecermos firmes na fé, no ministério, na obra de Deus, porque motivos não faltarão, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja dentro de casa, não faltarão motivos. Então, Timóteo, e nós, continue firme aí no seu ministério, tratando daquilo que deve ser tratado,
defenda a verdade, defenda o Evangelho de Jesus, mas não brigue, não precisamos também brigar com ninguém. Sabemos das falsas doutrinas? Sabemos. Nós vamos sair nós vamos lá na igreja, lá no local onde a doutrina não bíblica está sendo ensinada, muitos estão indo e seguindo aquela doutrina, mas como critério, como nós vamos fazer para impedir que isso seja feito? Dentro do que nós podemos fazer, nós devemos aproveitar as oportunidades, sim. Quando surge oportunidade, cada um sabe como fazer. Devemos apresentar a verdade de Deus nos momentos diferentes de um momento simples, que eu digo assim, em momentos como na igreja, na comunhão, no acampamento, mas no mundo perdido também nós podemos defender a verdade do Evangelho de Jesus. E além disso, no segundo momento, ouvindo todas as instruções, nos colocando como Timóteo, ouvindo de Paulo tudo que Paulo estava querendo passar para ele, pela carta, à distância, mas estava lá Timóteo ouvindo o que um homem de Deus tinha para dizer. E é importante, irmãos, para que nós tenhamos que em algum momento sairmos da fé, desviarmos da fé, iniciarmos em doutrinas por conta de iniquidade, rebeldia, querer uma outra doutrina, porque naquela doutrina, talvez naquele momento, naquele lugar, eu ouvi tudo, ouvi da verdade, ouvi conselho, ouvi instrução e orientação da palavra, do homem de Deus, da igreja de Deus, e por coração duro, rebeldia, talvez ali está um candidato a iniciar doutrinas falsas, no mínimo, falar mal do povo de Deus, murmurar contra o povo de Deus, por conta de iniquidades, coração rebelde. Timóteo agiu dessa forma? Não. Pelo menos nos textos que eu vejo, pelo que eu aprendi, não. Mas é fácil alguém se tornar arrogante, soberbo, com o passar dos anos na palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus? Ele vai se perder se ele sair da fé, da simplicidade da palavra de Deus, se ele sair da consideração do que ele já ouviu. Irmãos, nós já aprendemos muito aqui nessa igreja. Eu já aprendi muito com homens de Deus e até com mulheres de Deus, e principalmente na igreja, como homem líder espiritual nosso, que eu aprendi com o pastor Alexandre desde o início. Por mais que eu aprenda, eu tenho que permanecer na verdade, para que eu não me rebele contra a verdade. O coração nosso, por poucas coisas, ele tem uma tendência, e a carne pode prevalecer, e as coisas espirituais, aquilo que Deus de fato tem nos ensinado, eu posso jogar tudo fora, eu posso desfazer de tudo isso e viver sem a verdade na minha vida. Não é difícil. Muitas pessoas se desviaram, estão longe de Deus por vários motivos, mas para nós que ouvimos de conselho e instrução da palavra de Deus, não é o caminho desviar dele, e sim acatar as instruções de Deus. Ministério aqui, do versículo 1 ao 7, apóstolo Paulo tratando ali com o filho na fé, preparando ele. E filho na fé tem que ser preparado, né, irmão? Tem que investir na vida do filho da fé, tem de todos. No segundo ponto que eu vejo, bases para o chamado, versículo 8 a 13. Lembra-te de que Jesus Cristo, que era descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. A palavra fiel é essa, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos.
Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. O Deus que nós servimos, a verdade que nós confiamos e colocamos em nossas vidas e praticamos, ela precisa permanecer. Essa fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador tem que permanecer em todo o tempo, em toda a nossa vida, para que não desviemos com ideias, doutrinas. Não existe caminho fora daquele que Deus já traçou pela palavra. O apóstolo Paulo tinha a palavra, o evangelho dele, porque ele tinha o evangelho, ele tinha conhecimento da palavra, da verdade. E nós também, de certa forma, cada um no seu grau, mas nós temos o suficiente da verdade e do evangelho. Esse que alguns ainda insistem em discutirem muitos pontos bíblicos, acontece com muita discussão. É uma questão até por pontos bíblicos, textos, versículos, e algumas coisas são normais. Eu particularmente, quando eu tenho dúvida, eu tenho que perguntar, e eu pergunto mesmo, o pastor sabe disso, e se eu perguntar para outro irmão, eu pergunto também. Mas da doutrina, da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da salvação, da verdade e de vários outros princípios que nós já aprendemos, nós devemos passar para outras pessoas. Elas também precisam entender, através de nós aqui, que elas também têm um caminho a trilhar. É dentro do mesmo caminho que nós estamos. Nem nós, nem os que nos instruem, e nem o que nós instruiremos, podem sair do mesmo caminho, que é a verdade da palavra de Deus. Desviar, nenhum. Porque quando acontece na obra de Deus, alguns transtornos acontecem, principalmente com líderes religiosos, onde começam a desenvolver novas doutrinas. E é uma pena, né, irmãos? Com tanta bagagem, tanto conhecimento, tanto entendimento, em algum momento desviou da sã doutrina. Terceiro ponto aqui, no momento que eu vejo aqui, exortação a resistir aos falsos mestres, capítulo 2, 14 a 19. 2 Timóteo 2, 14 a 19. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. É para isso que serve. Toda palavra fora de contexto, fora de entendimento, fora da palavra da verdade, ela causa grandes problemas. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mais um conselho que o apóstolo Paulo está dando para nós. Existe uma maneira da nossa reação, nosso comportamento, mesmo diante de fatos e questões, contendas, falsas doutrinas, nós temos uma maneira de nos apresentar. 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são, aí ele cita, Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, 2 pontos: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aqui, alguns versículos eu vou citar, cita nomes, apóstolo Paulo. O fato, o que
estava acontecendo, desvio da fé, doutrina, e cita nomes. Eu não sei porque que tem nomes. O apóstolo Paulo citou e citou nomes. Tem nomes. Não é diferente de nós hoje. É fácil quando nós conversamos entre nós citarmos nomes de pessoas. Mas oramos para que quando fizermos isso, que seja para edificação, para nos alertar, para crescer, para orar por nomes, que é o que sempre nós tentamos fazer e fazemos, orando por pessoas. O desvio da fé, do grau nós não sabemos, mas nós oramos e não sabemos particularmente como que ela vai continuar a vida dela. Mas nós desejamos sim, todos que se desviam voltem, principalmente para a verdade. Volte para a igreja, mas nem todos voltarão para a nossa igreja, mas que voltem para a verdade, que um dia ele foi instruído e nós estamos aqui na graça e misericórdia, pela graça, pela misericórdia, pela vida que Deus nos deu. Estamos aqui. Alguns não estão. Até líderes religiosos também não estão trabalhando para Deus por conta de iniquidades, descuido. O descuido na vida cristã é um fator que acontece muito quando descuidamos na nossa vida espiritual, cristã, do temor. Sem temor, a tentação vai nos pegar. Deixe de temer a Deus. A primeira tentação cai dentro. Deixar de temer a Deus é deixar o vínculo que nós temos, a reverência, o respeito. Quem é Deus? Ele foi, nesse momento não está sendo, perdido pelo temor. Dali para desviar da fé, cair em tentação, é muito fácil. Nós temos, por exemplo, o 2 Timóteo 1,15: bem sabes isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Irmãos, nós não podemos nos afastarmos de Deus, da igreja e do povo de Deus. Homem de Deus, deixar de considerar o homem de Deus, deixar de valorizar o homem de Deus e a mulher de Deus, as coisas de Deus, e seremos presas fáceis para o inimigo. Por algum motivo, alguma questão, um dia acontecer de você deixar, tome cuidado, volte, conserte, continue amando aquele que talvez você tenha deixado, a sua igreja, continue amando, respeite, considere, porque senão nós estaremos desviando sim. E aqui dois nomes, os quais foram Figelo, Hermógenes. 1 Timóteo 1, 18 e 20: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 2 Timóteo 2, 17 e 18, nós lemos: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. 1 Timóteo 6, 20 e 21: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições de falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Tito 1, 9 e 11: retendo firme a fiel palavra,
que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. E tem nome bravo para a Bíblia também, aos quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. 1 Timóteo, último versículo, 1:6 a 8. Do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Concluindo, a verdade do Evangelho precisa ser tão proclamada quanto defendida. Portanto, a Bíblia precisa ser bem estudada, interpretada, para não pregarmos e defendermos heresias. O que ocorreu no passado distante ocorre até hoje. As pessoas querem distorcer a verdade, mudar o entendimento, questionar, mudar o alvo, mudar a forma de crer. O que nos ensinaram de Jesus, da palavra, possamos ensinar a outros, e aqueles que um dia for chamado para a sua obra, não perca a essência, a base da sua fé, que é crer no Evangelho de Jesus Cristo e sua palavra. Paulo disse a Timóteo: considera o que eu digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Amém. Bom, a palavra existe, as instruções existem também, graças a Deus por isso. E nós precisamos continuar no mesmo caminho. Às vezes, me passa pela mente alguns pastores, agora falando de ministérios agora, de uma forma mais específica. O crescimento do crente, ele precisa ser bem trilhado, porque é natural que talvez alguma questão brote no coração no momento em que ele se coloca como em um ministério. É alguém que estava no banco de uma igreja, se converteu, ouviu a palavra lá atrás. Lembra lá atrás quando você não era salvo, não conhecia e não estava nessa igreja? Eu lembro de mim, eu lembro. E quando o processo inicia, a palavra vai falando conosco, alguém prega, você vem no culto, eu precisei vir muitas vezes, enfim, cada um tem um testemunho. Mas a partir da minha conversão, iniciou um novo momento, um novo processo, para que eu cresça, mas não desvie. Crescer no entendimento e na verdade é algo importante. Mas às vezes também, quando eu adquiro cargo na igreja, talvez sou destinado ou nomeado, consagrado a ser um missionário, um pastor, talvez um tesoureiro, eleito pela igreja, escolhido, votado, confiado pela igreja, um tesoureiro, um diácono e assim por diante. Cada um de nós aqui, que não deixemos que o nosso coração, a nossa mente desenvolva pensamentos errados, eles farão desviar-nos da fé. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção de todos vocês. Deus, a ti glórias e honras. Obrigado. Sei que a sua palavra fala e o seu Espírito nos convence, trata conosco. Às vezes nos alivia, nos diz que estamos certos, às vezes nos diz que estamos errados, e às vezes nos diz que nós precisamos ficar firmes na sua verdade. Eu agradeço pela sua palavra no dia de hoje e oro para todos e por todos. Em nome de Jesus. Amém.